Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? De volta, Marcinha Santos aqui pelo canal TV Timão. Informações, bastidores, tudo o que acontece no mercado da bola e muito mais para você referente ao nosso querido Corinthians. Já chega deixando o seu like, inscreva-se gratuitamente no canal. Se chegou agora, gostou do conteúdo? Compartilhe o vídeo com seus amigos e não se esqueça, ative o sininho na opção todas. Se não receber as notificações durante o dia, venha aqui ao canal TV Timão, tem sempre informações relevantes para vocês. Combinado então, pessoal? Vamos lá, vamos às informações. E a gente já começa com uma bomba. Notícia urgente. Corinthians acerta a contratação de atacante. Pedro Raul vem aí. Mercado da bola em polvorosa no Corinthians. Diretoria age na surdina e acerta a contratação de atacante. Jogador deve chegar nesta quarta-feira ao Brasil para assinar com o Corinthians. O atacante estava no Toluca do México e fechará em definitivo com o clube brasileiro. As informações são do jornalista Carlos Luiz Merlo. Os moldes da negociação ainda são mantidos em sigilo. Inicialmente, o Corinthians assinou com a proposta de empréstimo, rechaçada pelos mexicanos. O interesse do Toluca era negociar o jogador para recuperar parte do investimento feito em sua contratação. O interesse do Timão em Pedro Raul consiste em ter uma opção mais experiente para o ataque e disputar a vaga com o Yuri Alberto. Para o decorrer da temporada, Mano Menezes ainda deve contar com Arthur Souza, da categoria Sub-20. E aí, pessoal, gostaram? Corinthians desiste de contratar Mateuzinho. Mais uma contratação que melou. Poxa, gente, eu simplesmente não acredito. Corinthians desistiu da contratação de Mateuzinho do Flamengo. Ele já estava no Corinthians treinando normalmente com a equipe, mas o acordo melou. Depois não chegaram a acordo em relação aos termos propostos pelos cariocas para um empréstimo válido por uma temporada. O presidente Augusto Melo comunicou oficialmente às partes interessadas a desistência. Corinthians exigia alguns ajustes nos termos apresentados pelo Flamengo. Não concordava com o valor dos direitos econômicos, queria que fosse colocada uma taxa de vitrine em caso de venda e também se opunha à cláusula que permitia ao rubro-negro chamá-lo de volta a qualquer momento. No Corinthians, Mateuzinho era considerado um reforço importante para disputar a posição com Fagner, que atualmente está com 34 anos, e o lateral do time oscilou bastante, né? Foi alvo aí de reclamações da torcida durante a temporada passada e tudo mais, e a diretoria esperava contar com mais um jogador para lateral. Tudo bem, galera, eu concordo com os termos aqui. O Corinthians tem mesmo que exigir garantias, taxa de vitrine, uma cláusula que se opunha, né, ao rubro-negro chamá-lo de volta. Pô, imagina, né, tá contando com o jogador aí numa final de temporada e o rubro-negro chama de volta, ele tem que sair. Ok, mas, fixa isso antes de trazer o jogador. Com toda a minha ignorância, é mais fácil você iniciar as tratativas e depois de já colocar no papel trazer o jogador do que fazer ao contrário, né? Eu acho, não tenho certeza, eu acho. Mas enfim, mais uma contratação que melou. E as informações não param de chegar, tem mais. E o Rodrigo Garro? O meio-campista que foi contratado pelo Timão nesta temporada ainda não pode estrear com a camisa alvinegra. Além disso, não há uma previsão para que o jogador entre em campo. Por quê, Marcinha? Assim, Corinthians, segundo informações do Talheres, não pagou ainda a primeira parcela de compra dos direitos econômicos de Rodrigo Garro e segue sem poder contar com o jogador. O clube argentino diz que não libera o atleta se não receber. A princípio, o Timão ainda precisa arcar com a primeira parcela, pelo menos é o que afirma o presidente do Talheres, que é de 4 milhões de dólares, mais ou menos 20 milhões de reais. E somente após o pagamento, o Timão poderia aí sim inscrever o jogador no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF. O presidente do clube argentino, o André Fassi, até concedeu uma entrevista atualizando a situação do meia quanto à transação com o Corinthians. Nas palavras dele, André Fassi, abre aspas. Falta o pagamento por parte do Corinthians, esperamos que seja feito. Vendemos um percentual dividido com o Instituto Córdoba, com uma série de situações e uma possível venda futura, mas o que o Talheres tinha, vendemos 100%, disse o dirigente em entrevista ao jornalista Martim Capilay. Por outro lado, a versão aí da outra parte, diretor do Corinthians, explicou a situação de Garro. Rubens Gomes, o Rubão, comentou sobre a situação do jogador, que ainda não foi regularizado e não está apto a estrear pelo Corinthians. Rubão disse, abre aspas, o que falta é documentação. A parte financeira já não cabe a mim. Não sei se foi pago ou se não foi pago, mas essa parte é a documentação. Fecha aspas, concluiu o dirigente. É assim...
Pagamento ao longo das tratativas. O Talheres, ex-clube de Garro, exigiu inicialmente o pagamento de $2 milhões, algo em torno de R$9.900.000, ainda nesse mês. No entanto, segundo Rosala Santoro, que é diretor financeiro do Corinthians, o time argentino alterou os termos e antecipou a próxima parcela, totalizando $4 milhões, algo em torno aí de R$19.800.000. Isso posto, a presença de Garro contra o Ituano é improvável. Por quê? Mesmo se o Timão efetue nas próximas horas aí o pagamento, o nome do jogador ainda tem que ser publicado no boletim informativo BID da CBF. Portanto, não haveria tempo hábil no que diz respeito à documentação para que ele esteja regularizado e possa entrar em campo às 19 horas desta quarta-feira, quando o Corinthians atua pela segunda rodada do Paulistão. O jogo acontece às 19h30. E as informações não param de chegar, tem mais. Pessoal, outro assunto polêmico aí desta terça-feira no Corinthians é o pagamento aí de uma multa rescisória que o presidente do Corinthians, Augusto Melo, garantiu que o Corinthians não desembolsaria. A ocasião, a fala do presidente foi a seguinte, abre aspas, existe uma multa que era de 30 milhões da PixBet, que cumpriu um ano e agora tem uma multa hoje de 20 milhões que a VaideBet vai arcar. Fora esse patrocínio de 360 milhões, ela arca com a multa, disse Augusto Melo à época. Ao contrário do que afirmou o presidente em coletivo de imprensa realizada no último dia 7 de janeiro, quem vai pagar a multa rescisória de 20 milhões de reais para a PixBet será o Corinthians e não o novo patrocinador, a VaideBet. O presidente corintiano chegou a dizer no anúncio do novo acordo que o valor sairia dos cofres da casa de apostas, mas hoje já admitiu que errou, conforme publicação veiculada pelo GE.com. Na verdade, a VaideBet vai pagar R$10 milhões por mês durante 3 anos e também já depositou outros R$10 milhões na conta do Corinthians como forma de luva, totalizando R$370 milhões por todo o contrato. Os comentários eu deixo com vocês. Por hoje são estas informações. Em breve retornaremos aqui no canal TV Timão com muito mais. Inscreva-se, deixe o seu like, ative o sininho para não perder nenhuma postagem. Se não recebeu a notificação do YouTube, vem aqui no canal TV Timão conferir, tem sempre informações para vocês. Não se esqueça também de compartilhar o vídeo com os amigos. Valeu, pessoal! Até o próximo!